Bom, nas últimas 6 edições de Campeonato Carioca, tivemos 5 finais entre Fla-Flu. 2 títulos para o Flamengo, 2 títulos para o Fluminense, Flamengo 2020 e 2021, o Fluminense em 2022 e 2023. Em 2024 teve Flamengo e Nova Iguaçu disputando a final do Campeonato Carioca e o Flamengo venceu. Vamos para o Rio de Janeiro conversar agora com o Cícero Melo. Pedro Henrique Torre também chega neste Sport Center. O Cícero Melo trazendo as últimas informações de Fluminense. E daqui a pouquinho, E daqui a pouquinho, Pedro Henrique Torre com as informações do Fla. Fala, Cícero, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Obrigado, bom dia para você também, Marcela, para os companheiros, Mário Marra, Jailson e para o Fã de Esporte. Fluminense tinha uma grande vantagem, podia perder até por 3 gols de diferença e durante os 90 minutos só administrou essa vantagem. O time acabou não agregado, vencendo por 4-0 o Volta Redonda e se classificando para mais uma final do Campeonato Carioca. O técnico Mano Menezes, ele entrou em campo com apenas 5 titulares, o goleiro Fábio, o Freitas, o Otávio, o John Arias e o Serna. E poupou 5 titulares, o Guga, o Fuentes, o Martinelli, o Cano e o Canóbio. Acho que correu riscos, não tinha necessidade de deixar o John Arias, quase o jogo todo, saiu aos 26 minutos do segundo tempo, jogador que mais corre, mais se desgasta, poderia ter se machucado. A mesma coisa o goleiro Fábio, que praticamente jogou nos últimos 3 anos todos os jogos do Fluminense. E o Cano, que entrou no segundo tempo. São jogadores que não têm substitutos à altura e o Mano correu risco sem necessidade, já que o primeiro tempo já terminou 0-0, podia ter tirado os 3. O melhor de tudo foi o retorno, como vocês falaram, do Thiago Silva. Não jogava há um mês, desde 8 de fevereiro, no Fla-Flu da Taça Guanabara. 9ª rodada, ele se lesionou e jogou até os 26 minutos do segundo tempo. Está pronto para as finais do Campeonato Carioca, os 2 Fla-Flus. Ninguém tem vantagem. Primeiro jogo, quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, com mando de campo do Fluminense. E o segundo jogo não está definido ainda, se será sábado ou domingo, com o mando de campo do Flamengo. Se tivermos 2 resultados iguais, a disputa do título será nos pênaltis. O Fluminense tem 9 jogos de invencibilidade, chega nessa final com 9 jogos invictos, 6 vitórias e 3 empates. A única derrota do Flamengo no comando do Felipe Luiz foi para o Fluminense no Campeonato Brasileiro do ano passado, 2-0, dia 17 de outubro, no Maracanã. E então daí o Felipe Luiz não perdeu mais. E o Fluminense, como vocês também disseram, nos últimos 6 anos está chegando aí a sua 3ª final, ou melhor, a sua 5ª final, e já venceu 2 finais, o bicampeonato 2022-2023 contra a equipe do Flamengo. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Obrigada pelas informações. Cícero Melo com as informações do Fluminense e as informações do Flamengo com Pedro Henrique Torre, que chega ao vivo também neste Sport Center. Fala, Pedro, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Tudo bem, Marcela? Um bom dia para você, um beijo, um abraço também aí, Marra, Jailson, todo mundo com a gente neste Sport Center. O Cícero falava aí, mais um Fla-Flu em uma decisão de campeonato carioca para o Flamengo, a 7ª decisão consecutiva de campeonato carioca. De 19 para cá, o Flamengo carimbou a sua vaga em todas essas decisões, 19 com o Vasco e ano passado com o Nova Iguaçu, o restante Fla-Flu. Então é isso, tá 2-2 empatado nessas finais aí e vai ter um tira-teima neste ano nessas 2 decisões. O Cícero já falou, quarta-feira e agora sábado ou domingo, não sabemos ainda, vai ter uma definição ainda hoje, possivelmente, sobre esse segundo jogo. Flamengo que, enfim, avançou com uma vitória, novamente uma vitória sobre o Vasco, de virada, 2-1. O Bruno Henrique deixou o seu 100º gol com a camisa do Flamengo. E aí um golaço do Luiz Araújo depois também. O Nuno Moreira fez o primeiro do Vasco, mais 55 mil pessoas no Maracanã. Mas o Bruno Henrique preocupa porque o Flamengo não sabe exatamente muito bem se vai poder contar com ele. Tem um treinamento agora pela manhã, ele ia ser reavaliado e aí está todo mundo na expectativa do informe ali do Departamento Médico do Flamengo para saber quais são as condições do Bruno Henrique. Muito importante nessa temporada, na Supercopa, nos clássicos, vem muito bem o jogador, mas saiu com um incômodo ali em uma das coxas no segundo tempo. No Maracanã se falava que não parecia ser nada grave assim, mas de fato vai ser reavaliado e aí tem aquela preocupação porque o Felipe Luiz está na política do não vou matar ninguém, entre aspas, no Campeonato Carioca
E é sempre bom lembrar, se tiver algum incômodo, mesmo uma lesão pequena que seja, uma semana, muito pouco tempo para a recuperação. Então a gente vai ficar acompanhando aí. Aí pode ser o caso, entrar o Luiz Araújo, que vem muito bem na equipe, como eu disse, fez um golaço no Maracanã. A gente fica nessa expectativa aí, Flamengo que treina agora pela manhã no Ninho do Urubu. E aí, como eu disse, vai ter essa reavaliação no camisa 27. O Wesley, a priori, sentiu alguma coisinha ali, foi cãibra, mas também a gente vai ficar de olho para trazer informação para o fã de esporte. Marcela. Valeu, Pedro. Obrigada pelas informações, então. Porque eu quero falar de Flamengo 2, Vasco da Gama 1. O Vasco saiu na frente, tomou 2 gols depois e reclamou demais da arbitragem. Até o Pedrinho falou. E o Flamengo, que não está muito preocupado com isso, já está na final diante do Fluminense. A vascaína não era das mais simples. Precisava vencer por 2 gols de diferença para avançar à final e viu o objetivo ficar mais próximo aos 21 minutos do primeiro tempo. Ryan foi derrubado por Léo Pereira. Felipe Coutinho cruzou, Lucas Freitas não finalizou, mas Nuno Moreira aproveitou. O primeiro do português recém-chegado com a camisa cruz-maltina. Antes disso, Léo Jardim já havia salvado o Vasco nesse chute de Varela. Léo Ortiz, de cabeça, também fez o goleiro trabalhar. Até que aos 33 minutos, Arrascaeta arriscou. A bola desviou na defesa e sobrou para Bruno Henrique. Após revisão do VAR, o gol foi confirmado. Gol legal. Me causa muita estranheza a velocidade com que um lance tão apertado, tão ajustado, que determina um direcionamento do jogo, seja de uma evolução assim extraordinária de uma partida. Se é rápido, reclama. Se é lento, reclama. Vai entender, né? Para outra. Foi o 100º gol de BH com a camisa rubro-negra e o 11º sobre o Vasco, a vítima preferida do rei dos clássicos. Feliz, individualmente, mais uma marca, 100 gols com a camisa do Flamengo, num clássico tão pegado, tão difícil. E quando o Lucas Freitas perdeu para Gerson, sobrou capricho ao capitão rubro-negro, que rolou para a Plata ao invés de concluir. No segundo tempo, Plata teve a chance. Léo Jardim pegou, mas aos 24 minutos não teve jeito. Luiz Araújo fez fila e finalizou no canto para virar. 2-1 Flamengo, a terceira vitória no ano sobre o rival, em 3 jogos. Foi um excelente jogo, fiquei muito feliz pela forma que os jogadores se comportaram e a intensidade muito alta, muito alta. Eles estão numa rotação realmente altíssima e aqui eu espero que eles continuem e se mantenham, né? Não, está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo. Com um grupo de jogadores, agora conhecendo melhor ainda o elenco, cada um daquilo que eu penso futebol. Pelo 7º ano seguido, o Flamengo está na final do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, o rubro-negro já começa a decidir o título aqui no Maracanã. E temos mais uma oportunidade para continuar fazendo história. É um grupo que colocou já na mentalidade que gosta de chegar em finais, que gosta de levantar taças, e esse é o nosso objetivo. O Flamengo vem praticando um futebol muito bonito, muito consistente. Ganhou a Supercopa do Brasil, faz uma campanha com os titulares excelente no Carioca, mas tem essa rivalidade. A única vez que o Felipe Luiz, como treinador, perdeu foi para o Fluminense, do Mano Menezes, e agora eles se enfrentam na final. E esse gol polêmico, hein? Para você, o Bruno Henrique estava impedido, sim ou não? Então, eu estava assistindo o jogo, eu reparei ali, eu falei, ele está à frente um pouquinho, eu falei, está impedido. Aí quando passou ali, eu falei, ele está impedido. Aí veio o VAR e falou que não. Quer dizer, é muito louco isso. Para mim, ele estava totalmente impedido. Braço, mão, ombro, nas costas, passou a linha. Aí veio a linha e ainda me deixa mais indeciso. Porque para mim, eu falei, está impedido. Aí deu, por isso que está dando essa confusão. Essa linha, e quem marca essa linha aí, vai ter que entrar com uma régua no VAR ali, porque a olho nu, para mim, estava impedido. E tem um detalhe, 100º gol do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo. De fazer gol contra o Vasco. É um cara que estava aí no radar do Dorival Júnior também. Excelente jogador, mas é um lance bem questionável. É um lance ruim até por uma semifinal, né? Um campeonato tão importante como é o Carioca. Fica essa dúvida. E o Vasco da Gama, que já tinha saído na frente, aí toma um empate, aí o Flamengo volta para o jogo depois disso.
O Flamengo tem, assim, o equilíbrio a seu favor, né? Porque um treinador também, você vê até nas palavras ali, na forma de comandar o grupo, ele não atrapalha, ele ajuda, e ainda quando chega com essa pressão toda para cima dele, ele sabe sair com categoria, né, o Felipe? Então, acho que é isso que traz para dentro do Flamengo um grupo muito forte, ainda mais no seu comando, que não tem aquelas palavras ásperas, tem o posicionamento, cada um faz a sua. Um companheiro já olha para o outro, já sabe o que tem que fazer, porque estão sendo bem treinados para isso. E não precisava a régua aí do VAR fazer a diferença. Mas o Flamengo é um time a ser batido por todos, né? Não só pelo Fluminense agora, que vai ter uma final espetacular no Rio de Janeiro, mas é um time a ser batido por todos, o Flamengo, que é um time muito forte. Já tô até com pesadelos. Primeira rodada do Brasileirão, Flamengo e Inter, só isso. É o primeiro jogo? Rio de Janeiro. Vão começar bem, hein? Que beleza. Ó... Campeonato Carioca, que é o assunto agora. É importante também. No nosso F360, porque teremos o time em que Vini The Best começou contra o Fluminense de tanta gente. Fla-Flu, na grande decisão, e vamos ouvir personagens, começando pelo Mano Menezes, que já tinha feito 4 também no primeiro jogo. Ontem não precisou de muito e o Flu está em mais uma final. Finais tem de tudo, né? Por coincidência, a única derrota que o Flamengo do Felipe tem é pra gente, né? Mas cada jogo tem a sua história, a gente precisa construir novamente. As finais têm jogo, as finais têm estratégia, as finais têm um monte de coisa. Então, pensando na gente, acho que o mais importante, a equipe foi adquirindo uma personalidade forte, que, ao meu ver, já nos possibilita jogar contra qualquer adversário e também jogar. Até no jogo da fase classificatória, né? A gente, por precisar muito daquele ponto, teve que assegurar ele primeiro, para depois pensar um pouquinho mais na frente. Então tivemos menos posse, trabalhamos com um pouquinho mais de segurança. Eu acho que para você ganhar uma final, você tem que ser mais completo. E nós vamos tentar ser essa equipe mais completa. Confrontos entre Fluminense e Flamengo desde 2023. 3 vitórias do Flu, 5 empates, 5 vitórias do Flamengo. E a única derrota do Felipe Luiz foi exatamente para o Fluminense de Mano Menezes, 2-0 em 2024, professor. Eu tinha certeza que o Mano ia lembrar isso. Ele tá certo, tá no direito dele. O Fluminense tem enroscado o jogo do Flamengo até em outras versões, ali com o Diniz. O Fluminense é tradicionalmente o maior rival do Flamengo nos últimos campeonatos cariocas. A exceção da final que teve com Nova Iguaçu, as outras são todas contra o Fluminense. E gosto dessa disposição do Mano, né, em prometer mais do que o último Fla-Flu, em que sim, o Fluminense conseguiu, ficou ali na página 1, fez o principal, segurou o Flamengo. Naquele momento não era tão necessário fazer além disso, mas agora é. Então, o que o Fluminense tem que almejar é ser mais, eu não digo competitivo, porque eu acho que competitivo o Vasco foi, mas ir além do que o Vasco fez, né? O Vasco fez cócegas no Flamengo em 2 primeiros tempos das semifinais. Agora o Fluminense vai para a decisão mais consistente, tem o Thiago Silva de volta, isso é importante. É um momento muito bom para o Fluminense, mais do que sonhar, almejar, né? Porque quando a gente fala sonhar, dá a impressão que está querendo uma coisa impossível. É possível complicar esse Flamengo. Eu só acho que o Flamengo também virá vacinado das dificuldades que teve contra o Vasco. O Flamengo ingenuamente não entrará nessa coisa ingênua de achar que é melhor que o Flamengo e pronto. O Flamengo vai jogar bola também. Vai ser um belo confronto. Um Flamengo, na minha opinião, favorito pelo que tem de futebol. O Fluminense pode trazer, na minha opinião, as mesmas dificuldades que o Vasco deu para o Flamengo ou mais. Para mais. Que tem que Acho que mais. Com certeza. Acho que mais. Tem mais time, né? Tem mais time. O Fluminense, ele melhorou. Acho que o Mano foi encontrando ali algumas alternativas que o Vasco não tem. Isso é bem verdade. O Fluminense fez um bom mercado. A gente vê o time forte na individualidade, um meio de campo muito forte, né? Com o Martinelli, com o Otávio, a zaga com a volta do Thiago Silva, e tem Arias, o Canóbio cada vez melhor também, encaixado na equipe, tem o Cano voltando a marcar. Então, com certeza, tem melhores alternativas que o Vasco. Mas o Vasco foi prejudicado, é importante a gente falar isso.
porque o Vasco ele conseguiu subir um pouco o nível competitivo contra o Flamengo, como o prof já adiantou, né? A primeira etapa dos 2 jogos, o Vasco de fato competiu, consegue marcar, já jogava contra um regulamento, consegue marcar, não teve o Coutinho, teve o momento dele, perde o Coutinho por lesão, mas é importante a gente falar, o Bruno Henrique toma um cartão amarelo por reclamação e poderia e deveria, a gente teve o Simon aqui avaliando isso, tomar o segundo cartão amarelo complicaria, de fato, não é definitivo, obviamente, sobre o placar, mas poderia ter tido um outro resultado, porque aí sofre o gol, vai para o intervalo, obviamente tem acesso às imagens, o Vasco, quando retorna, aí a montanha era muito alta, né, para o Vasco escalar, como eu já falei, não tem alternativas, mas foi prejudicado pela arbitragem, tanto no gol quanto na possível expulsão do Bruno Henrique. Eugênio Leal, Flamengo eliminando o Vasco e o Fluminense para cima do Volta Redonda e se repete a final, que tem acontecido muito nos últimos anos, Eugênio. Ano passado não aconteceu porque foi a semifinal, né? Aí a final foi o Flamengo com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, E aí a questão tem a ver ali com a classificação na fase preliminar, né? O cruzamento e tal. São os times que vêm dominando o Campeonato Carioca nos últimos anos. Aí a Mari colocou, né? O Vasco do Carille conseguiu, nesses 2 jogos com o Flamengo, competir mais. Um time muito corajoso em campo, né? Muito entregue, disputou as divididas, foi para cima, tentou diminuir ao máximo os espaços do Flamengo, mas a história foi muito parecida, né? No início ele consegue chegar mais perto de equilibrar o jogo, mas o tempo vai passando e o Flamengo vai impondo a sua maior qualidade, já quando sai o gol, né? O lance do primeiro gol, inclusive, é um lance que fica muito nítido isso, né? O Flamengo sobe marcação, recupera a posse de bola quando o Vasco tenta sair da defesa para o ataque e fica ali rodando até achar o chute do Arrascaeta, que desvia na zaga e sobra para o Bruno Henrique. Para mim, um gol em impedimento. Apesar do argumento da linha mais grossa, né? E é uma linha única no Rio de Janeiro, porque normalmente a gente vê a linha marcando o defensor e a linha marcando o atacante. O azul e o vermelho. O azul e o vermelho. Ali é uma linha única, uma linha grossa, é verdade, mas mesmo com a linha grossa, se você parar e colocar a imagem que eles apresentam mesmo da linha... A mim está impedido. Não, mesmo com a linha grossa, se você aproximar essa imagem aí, você vai ver que sobra ainda um pedaço de cabeça do Bruno Henrique. Atravessa a cabeça do Bruno. À frente dessa linha que foi traçada. Então, é um erro de execução da linha. Não é apenas o fato dela estar mais grossa. Então, Vasco prejudicado. Então, a FERJ pode falar assim, a gente quer evitar que seja marcado impedimento em lances ajustados. E era realmente um lance ajustado. Então, aumenta mais ainda a linha, porque a linha, essa que foi traçada, ela ainda permite a percepção de que, ainda assim, com uma linha mais grossa, tinha um pedaço do corpo do Bruno Henrique à frente. Mas, de qualquer forma, depois o Flamengo vai tomando mais conta do jogo, um segundo tempo mais controlado para o Flamengo, que é melhor time. O Vasco está num processo evolutivo nítido, assim como o Fluminense está num processo evolutivo também nítido, mas é difícil para ambos chegar no nível do Flamengo. O Fluminense vai tentar fazer o que ele fez na fase de classificação, né, na chamada Taça Guanabara, de tentar elevar a competição, né, de fisicamente tentar ao máximo tirar a bola do Flamengo, não deixar o Flamengo à vontade no jogo para ele, Fluminense, fazer o passo que ele não fez naquele jogo, né? De também tentar alguma coisa no jogo, né? Ele só evitou que o Flamengo jogasse. Agora ele precisa mais do que isso. Ele precisa também, além de evitar que o Flamengo jogue, também ele jogar. Vamos ver como é que vai ser esse novo passo para a final. É claro que o Flamengo entra como grande favorito, mas em 2 jogos... Grande favorito, sim. Apesar da promessa do Mano, eu entendi, conhecendo o Mano, que ele vai tentar, se o primeiro jogo for igual àquele da insuficiência de ataque, ele vai estar satisfeito. Eu acho que ele vai tentar o bote da segunda partida. Se ele chegar vivo, um empate que seja para o segundo jogo, é negócio para esse Fluminense. Eu acho que é o roteiro que ele idealizaria. São 180 minutos, ele usa os primeiros 90 para fazer um jogo exatamente igual àquele da fase primeira, da fase Taça Guanabara,
E se tiver que ir para um tudo ou nada, esse algo a mais que ele falou para ser campeão, eu acho que esse algo a mais vai aparecer na segunda partida. Quinta vez nos últimos 6 anos em que teremos aí um Fla-Flu na decisão do Carioca, como o Eugênio lembrou, a exceção no ano passado, quando se enfrentaram nas semis, né? E a final foi Flamengo e Nova Iguaçu. Com bastante Fluminense, né? Pela diferença de investimento, de momento. Mas ganhou 2, né? Bastante Fluminense aí nessa história. Se não me engano, ganhou, né? 2 seguidos. 23 a 24, né? É um bicampeonato do Fluminense. Não, 22 a 23. 24 foi ano passado que ele não foi para a final. 22 e 23. 24, o Flamengo vence o Nova Iguaçu. Significativo. O Fluminense tem enroscado o Fluminense em outras gestões, tanto do Flamengo quanto do Fluminense, né? Teve final Guardadas as proporções, o Fluminense tem sido para esse poderoso Flamengo dos últimos anos o que o São Paulo tem sido para o poderoso Palmeiras dos últimos anos? Ou não tem nada a ver? Olha o Abel na malícia. Entendeu, né? A malícia do Abel Neto. Malícia? Não, eu acho que isso já é um gancho A malícia, pro próximo justamente. assunto. É isso. Ele Tá bom, joga é esse isso, assunto. É verdade. É um engano. Pra ter um link pra chamar Não, mas dessa vez não foi. Não foi. Eu nem sei se é o próximo assunto. É o próximo? Não é não. Não é. O próximo assunto é o Neymar. É pertinente. Pedra no sapato por pedra no sapato. E tem a coisa da mística do Fla-Flu, né? O Fla-Flu, se você pegar historicamente, o Fluminense consegue títulos contra o Flamengo, que o Flamengo era amplo favorito. No centenário do Flamengo, o gol do Renato Gaúcho. O próprio Fluminense de Washington e Assis não tinha o peso daquele Flamengo do Zico e conseguia. O Fla-Flu começa, o primeiro dos Fla-Flus é uma dissidência de jogadores do Fluminense que saem para fazer a base do futebol no Flamengo, que já tinha regatas. E no primeiro de todos os Fla-Flus, um Fluminense estilhaçado pela debandada para o Flamengo ganha do Flamengo. O torcedor do Fluminense brinca, né? Fala, ganhar o Fla-Flu é normal. Então tem muito desse componente nesse clássico também. Um Fluminense, muitas vezes, não considerado favorito, que surpreende o Flamengo. E que tem muitos bons jogadores ainda, o Fluminense. Sim. Né? Caiu de produção no ano passado em relação ao que foi em 2023, mas ainda é um bom time. É um time redesenhado, né? É um time muito mais remoçado. Como assim? Mais jovem. Já vou eu ter que ir no dicionário? Ué, precisava mesmo ser remoçado. Mais moço. Ah, gostei. Mas moço fácil. é muito bom. Você olha a escalação e você vai ver. Né? Você tem hoje ainda o Cano, né? Que é um veterano, mas você, posição por posição, não sei como é que vai ser esse Samuel Xavier, mas o Guga é mais jovem que o Samuel Xavier. O menino colombiano Fuentes é mais jovem do que, seja o Marcelo, seja o outro lateral que estava no passado, rapaz, o Diogo Barbosa. O Fuentes é mais novo que eles. Meio campo, a mesma coisa. Você tem hoje o Arias, o Ganso está fora. O Ganso ainda é jogador do Fluminense, mas devido a problemas ali cardíacos, esse ano ele está voltando com um pouco mais de atraso em relação aos outros jogadores. Então, você tem Arias, você tem Canóbio, que é mais novo também. O Serna é mais novo também. Se você pegar a escalação do ano passado, média, e comparar com a escalação desse ano, é um time mais jovem, é um time, portanto, mais vigoroso, com mais energia dentro de campo para disputar as partidas. Na defesa também, essa energia... Tem o Frentes e o Ignacio, que são mais jovens do que os outros que estavam ali. Agora, com a volta do Thiago Silva, vai envelhecer um pouco, mas é uma qualidade muito alta. Então, você tem um time com uma média de idade muito mais baixa, portanto, com mais energia para correr, para dificultar o adversário. E essa energia está favorecendo o Cano. Muito do que... Claro, né, não dá para a gente individualizar o que aconteceu no ano passado, porque foi um todo que caiu muito de produção. Mas é uma energia que está favorecendo o Cano e quando o Cano ali tem as oportunidades, a qualidade dele, ele marca. A bola voltou a chegar para ele, né, Maria? Então você tem um fazedor de gol, uma outra que é o Cano. construção do Fluminense. Você tem o Arias, que é um jogador que desequilibra. Você tem um bom técnico, que é o Mano Menezes. Você tem, entre os veteranos que ficaram, um goleiraço. Sim. Opa! Que é o Fábio, né? E o Thiago Santos também. É um Fluminense que tem lá as suas armas. Tá aí, nação! Separei aqui para vocês alguns cortes da imprensa falando o que foi o jogo entre Flamengo e Vasco e também o que pode ser a final entre Flamengo e Fluminense. Quarta-feira tem jogo, o mando é do Fluminense e o Flamengo tem um mando no fim de semana, cara. Para vocês, tem favoritismo? Assim, tem um favorito muito
com uma porcentagem mais alta, 60%, 70% ou não? É meio a meio. Cara, esse Fluminense, sinceramente, ele tem uma fórmula para jogar contra o Flamengo, né? Pode ver que o Flamengo perdeu lá em outubro do ano passado pelo Campeonato Brasileiro para eles. Tá certo, ali o Flamengo estava disputando a final da Copa do Brasil, o Flamengo deu uma poupada, o Felipe Luiz estava chegando, ainda não tinha em mente, né, o que poderia acontecer e perdemos aquele jogo. O Flamengo até começou o jogo bem, no finalzinho do primeiro tempo teve o pênalti, o Ganso fez o gol de pênalti e nós perdemos aquele jogo. E neste ano o Flamengo empatou em 0-0 com o Fluminense, que parece que tem uma fórmula, né? Eles se trancam, eles, tipo assim, deixam a bola com o Flamengo e o Flamengo não consegue furar a retranca do Mano Menezes. Só que agora, será que será diferente? Porque agora o Felipe Luiz já sabe como jogar contra esse Fluminense, né? E se tiver 2 empates, o jogo irá para as penalidades máximas, né? Então, assim, cara, se ficar empate, tem pênaltis, né? Fim de semana. Só que em 2 jogos agora o Flamengo vai bater o time do Fluminense. Eu acredito. Pelo que o Flamengo vem jogando, cara. O Flamengo só perdeu um jogo até aqui com o Felipe Luiz. E foi contra eles. Mas, como eu já disse, agora as coisas são diferentes. Porque agora o Felipe Luiz já estudou mais esse time do Fluminense, né? Então, se tem um favorito, esse favorito é o Flamengo, no meu ponto de vista. Vamos ganhar, galera. Vamos ganhar. Vamos conquistar aí mais um Carioca em cima deles, cara. Nos últimos anos, o Flamengo tem sido o maior campeão aí do Campeonato Carioca, né? Esta é a 7ª final seguida que o Flamengo disputa do Campeonato Carioca. Ganhamos 3 e perdemos 2, né? Nos últimos anos aí. E agora é a 7ª seguida, né? Então, vamos pra cima, cara. Vai dar tudo certo. Galera, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal, seja bem-vindo e ative o sininho para não perder nada. Valeu, tamo juntos. Saudações rubro-negras. Fui!